Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Estamos aí seguindo a nossa rodada de resolução de questões da disciplina de História da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX, e hoje nós vamos resolver questões de História da prova do ano de 2001. Nesse ano de 2001, a prova de História ela contou com 16 questões bem interessantes, bem, bem interessantes para se fazer e bem boas para se pensar. Vamos na questão 1. A questão ela já vai falar sobre a Revolução do Haiti, vai falar sobre o primeiro movimento de revolta negra colonial e a primeira colônia a se revoltar na América Latina contra o domínio europeu. E a primeira vai dizer o seguinte, ó, a primeira colônia da América Latina e a segunda do mundo a conseguir a sua independência foi a do Haiti. Segunda porque foi atrás dos Estados Unidos. A emancipação ocorreu em 1804, com a população local reagindo violentamente contra a estrutura colonial então vigente. Naquela época, a metrópole que controlava o Haiti e a etnia predominante neste país eram, respectivamente, o Haiti, ele era uma colônia francesa, era uma colônia de escravo da França. Então você precisa saber isso para você ganhar a questão. E foi a primeira revolta negra, de escravos negros que se revoltaram contra o domínio metropolitano, aproveitando-se também de que a França, naquele momento histórico, vivia um período extremamente conturbado, era a França napoleônica. Napoleão, 2 anos antes, tinha se proclamado imperador e estava muito mais interessado em influenciar no concerto europeu, por meio das invasões e guerras napoleônicas, do que cuidar de sua colônia de escravos no Haiti. E o Haiti fica na ilha de Hispaniola, em que ela foi dividida por um tratado, em que de um lado fica a República Dominicana, na época ainda de domínio espanhol, e no outro fica o Haiti, que era de domínio francês. Portanto, a alternativa certa é França e negros. O país metropolitano, que a metrópole era a França, e o grupo étnico que denominava eram negros. Não sei se pode se dizer negros como uma etnia, porque negro é uma característica de cor de pele, mas os negros em si, eles existem várias etnias que são negras na África, por exemplo. Mas, enfim, era uma colônia escravocrata da França, certo? Que teve participação de escravos comandando, ex-escravos e mestiços comandando esse processo de independência. Nós citamos bastante o Toussaint de Louverture e o Alexandre Pétion. O Alexandre Pétion, inclusive, ele fornece subsídios e armas para outros processos de independência aqui na América Latina, que surgiram depois, maiormente na América Hispânica. Eu estou me referindo às expedições comandadas por Simão Bolívar. Mas não vem ao caso aqui para resolver essa questão. Isso ocorreu por volta de 1797 a 1802, certo? Que foi a guerra, e a emancipação ocorreu mesmo em 1804. Tá bom? E é a letra E que é a correta. Bom, seguimos para a questão 2. A questão 2 ela vai falar o seguinte: ó, a Revolução Industrial, aliada aos princípios da Escola de Manchester, produziu grandes transformações econômicas, políticas e sociais no mundo de então. As doutrinas antiliberais, que surgiram no século XIX, encarnavam uma reação ao progresso industrial, propondo reformulações sociais e a construção de um mundo mais justo. Cada movimento pautava seu ideário através de publicações e artigos que pudessem atingir a massa operária europeia. Leia com atenção o trecho a seguir. Você tem que prestar bem atenção nesse trecho para poder responder a alternativa correta. Ó. O que ele vai dizer esse trecho? Ó? Com o desenvolvimento da grande indústria, desaparece debaixo dos pés da burguesia a base em que ela produz e se
e se apropria dos produtos. Ela produz, antes do mais, o seu próprio coveiro. O fragmento acima foi retirado de uma publicação fundamental e traz indiretamente uma das ideias centrais do. Essa, para quem tem intimidade com o texto, essa frase é de um livro escrito pelo Marx e o Engels chamado Manifesto do Partido Comunista, certo? Em que o espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, e que a tese central desse livro do Marx era de que ia se acentuar tanto as contradições do sistema capitalista que a burguesia produziu seu próprio coveiro, que era a classe trabalhadora. E as ideias centrais dessa tese, ela está ligada a um tipo de socialismo. É aí que fica difícil você diferenciar. Não é do anarquismo, porque o anarquismo prega a extinção do Estado, não é do sindicalismo, porque o sindicalismo é um nome denominado a um tipo de luta de melhorias por trabalhadores, é o socialismo. Entretanto, quando você identifica o texto e atribui a Marx e Engels, nós estamos falando do socialismo científico. Não é do socialismo utópico, que o Marx, inclusive, criticava, não é do socialismo cristão, que é algo que surge quando Marx já havia morrido, essa terminologia que para mim não faz sentido, mas algumas pessoas utilizam. A correta é a letra D, socialismo científico. Vamos seguindo agora para a resolução da questão 3 do ano de 2001. Até que não estão tão difíceis essas questões, elas estão longas, mas a letra está bem grande, isso aí é bom também. Vamos lá, o trecho citado abaixo é uma adaptação da letra Party of Falklands, do grupo de rock inglês New Model Army. Leia-o e responda o item a seguir. Seria Party of Falklands, seria espírito de Falklands. New Model Army seria novo modelo de exército. Espíritos das Falklands, homens morrendo no Atlântico, isso esquenta os nossos corações. Eles pensavam que estavam lutando por nós. Ó Deus, isso é uma farsa. Isto é uma farsa. E agora isto se repete, despertando as Falklands e os espíritos das Falklands. Fica evidente a referência a dois conflitos em que a Grã-Bretanha se envolveu nas Ilhas Falklands. Esses conflitos ocorridos em épocas distintas são quando se fala em Falklands e guerra das Falklands, ou seja, Falklands Malvina, para nós sul-americanos, a mais conhecida é aquela de 82, quando ocorreu o quê? A ditadura argentina ela toma as Falklands Malvinas e o governo britânico, a marinha britânica, ela retoma na guerra contra a Argentina. Inclusive a Argentina toma um sarrafo. Então, ele está se referindo à guerra das Malvinas contra a Argentina. Então, você pode ver aqui, que a letra A, ela vai dizer, guerra pela independência da América Latina contra a Espanha e a batalha das Falklands contra o Chile. Então, onde não tem Argentina, tem África do Sul, Uruguai e guerra espanhola, está equivocado, certo? Então, ele tem que ter Argentina para você entender o que seria essa guerra das Falklands ou Malvinas, E a letra B é a única condizente com a questão que traz a Argentina, por exemplo, Batalha das Falklands contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e a Guerra das Malvinas contra a Inglaterra. Ou seja, caso não saiba da Batalha das Falklands contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que a Marinha Alemã tomou as Falklands temporariamente e depois a Inglaterra recuperou, se caso você não sabe, porque isso não é algo tão falado na Primeira Guerra Mundial, você pode entender a questão colocando com relação à Argentina, certo? Então, ocorreu essa guerra Falklands Malvinas contra a Argentina, lá em 1982, 81, 82, no final da ditadura argentina, inclusive aquilo mexeu bastante com o brio dos argentinos, certo? Porque eles perderam, eles tomaram uma surra da Inglaterra, da Marinha Britânica, e os Estados Unidos apoiaram a Grã-Bretanha, apoiaram a Inglaterra contra a Argentina. O argentino esperava que ia conseguir o apoio
dos Estados Unidos, mas não conseguiram o apoio do Brasil, mas um apoio tímido, que o Brasil apenas deixou usar os seus aeroportos, deixou usar um pouco do seu território marítimo, mas não se envolveu ali militarmente contra a Inglaterra, até porque ia tomar uma surra também. Então, a letra correta é a B, Batalha das Falklands contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e a Guerra das Malvinas contra a Argentina. Bom, vamos à questão 4. O ano 2000 se foi. O século XX terminou e o mundo não acabou, contrariando pessoas e seitas que acreditavam no fim dos tempos. Contudo, esses aspectos milenaristas e messiânicos não foram privilégio de tempos recentes. Pelo contrário, eles são recorrentes na história da humanidade. Esses movimentos, que se traduziram por vezes em levantes que ameaçavam o status quo vigente, foram sempre vistos com desconfiança e duramente reprimidos. Um teólogo do século XVI, Martinho Lutero, o reformador de Wittenberg, tão conhecido pelas teses que ele pregou em 1517, assim se expressava sobre uma dessas revoltas então em curso. Esse é o tempo do gládio, da cólera e não do tempo da graça. Assim, caros senhores, livrai-nos, extermineis e aqueles que têm poder hajam. Ferir, estrangular, secreta ou publicamente, e fazê-los lembrar-se de que não há nada mais virulento, daninho e diabólico do que um homem revoltado. O Martinho Lutero se referia, nesse ponto, nesse momento histórico, aos anabatistas, tá bom? Não eram os taboristas, não eram os nestorianos, nem os arianistas, nem os nicolaístas. Eram os anabatistas. E os anabatistas eram, eu vou chamar eles de seita, porque eles eram, nesse momento histórico, considerados uma seita. Eles foram expulsos do cristianismo ali próximo da antiguidade tardia. Não sei se basicamente eles foram expulsos, não é muito a minha área de atuação a questão da história da religião, mas ocorreu ali uma cisão em que os anabatistas, eles eram um grupo que eles acreditavam no batismo apenas na vida adulta, e eles foram perseguidos muitas vezes porque eles eram considerados místicos. Então, na Reforma Protestante, isso continuou, essa perseguição aos anabatistas. E quando esse texto do Martinho Lutero, ele está se referindo aos anabatistas, portanto, a letra Battle-Axe, o eixo ganhou na Batalha de Cruzade, os aliados ganharam, na Batalha de Teseu, o eixo ganhou, e na Batalha de Chard, os aliados ganharam. E aí ele está pedindo para você uma relação comparativa dos dados acima, que possibilita várias conclusões. Uma das mais significativas é o quê? Vamos eliminar de baixo para cima, e aí ela vai dizer o seguinte, ó, o eixo obteve as suas vitórias durante o inverno norte-africano e os aliados durante o verão. Bom, durante o verão da região. Bom, vamos ver. Ele está falando sobre o eixo, né, obteve no inverno e os aliados no verão. O eixo ganhou essa batalha, que foi no verão, lá no hemisfério norte, certo? E os aliados ganharam aqui no dia 11 de 41, foi de novembro de 41 a fevereiro de 42. E os aliados ganharam mais lá pelo final do ano. Portanto, essa alternativa ela não está correta. Por quê? Porque aconteceu justamente o contrário. O eixo obteve suas vitórias no verão e os aliados no inverno. Embora a região aqui do norte da África, inverno e verão não tem lá muita diferença, porque lá é tórrido, o clima é tórrido praticamente o ano inteiro. O que acontece é que no verão as chuvas, se não me engano, elas são mais frequentes. Quando os aliados foram vencedores, eles tinham uma superioridade numérica de 2-1 nos 3 itens citados. Não tinha. Quando você observa aqui, quando os aliados venceram, não era uma vantagem numérica de 2-1. Inclusive, quando eles venceram aqui, eles tinham no máximo o dobro só na Batalha de Chard, mas não na Batalha de Cruzade.
Então, a D ela está equivocada. O efetivo militares, tanto dos aliados quanto do eixo, foram aumentando ao longo do tempo considerado na tabela. Dos aliados foram aumentando, sempre aumentando, sempre aumentando, e do eixo ela foi diminuindo. Ela diminuiu em alguns momentos aqui, ela foi se mantendo, na verdade. Você pode observar que eles foram se mantendo porque o eixo tinha sérias dificuldades. Vamos lá, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, as forças do eixo estavam em inferioridade de carros e aviões de combate. Não porque quando o eixo estava em vantagem em carros e em aviões de combate, eles ganharam. Tanto é que os aliados reverteram o jogo lá, vencendo as outras batalhas, porque eles enviaram mais carros de combate e mais aviões. Então, a letra A que é correta. O lado vencedor foi aquele que tinha, nas 4 operações citadas, mais aviões de combate. Portanto, a correta é a alternativa A. A questão 6, a correta é a alternativa A. Vamos à questão 7. Questão 7 muito interessante. O auge político da França na Idade Moderna coincidiu com o longo reinado de Luís XVI, de Luís XIV, o Rei Sol. Luís XIV foi entronizado como rei absoluto bem pequeno. Ele era bem pequeno e reinou por um tempo considerado longo para a época. À frente do mais poderoso exército europeu na época, com 170 mil homens, o Rei Sol envolveu-se em diversas guerras, conflitos esses que tiveram repercussão muitas vezes fora do território da Europa. O último deles, o mais difícil e importante, que marcou o início do declínio do antigo regime e teve consequências inclusive na América, com as assinaturas do Tratado de Utrecht, foi a guerra. Interessante analisar uma questão. Essa última batalha, que está falando a mais importante, é difícil, que ela marca o início do declínio do antigo regime, ela também é, por outro lado, uma guerra em que a França saiu vitoriosa. Eu estou me referindo à Guerra da Sucessão Espanhola, porque havia-se duas casas, duas dinastias reivindicando o trono espanhol, certo? Que era a dinastia Habsburgo, que já estava dominando a Espanha já há algum tempo, e tinha a dinastia Bourbon. Dinastia Habsburgo, atrelada à Áustria, é uma dinastia austríaca, e a dinastia Bourbon, que era a dinastia francesa. No fim, na Guerra de Sucessão, a dinastia Bourbon acaba ganhando a guerra, entronizando o seu rei no trono espanhol, e daí acontecem algumas mudanças administrativas, mas que não vem ao caso. Por isso é que eles estão falando, teve consequências inclusive para a América, inclusive na divisão político-administrativa na América após a entrada da dinastia Bourbon, ocorreram mudanças em que criou-se mais 2 vice-reinados, criou-se outras capitanias, para que melhor gerissem as colônias espanholas na América. Então, essa última guerra em que o Luís XIV se envolveu ainda em vida foi a Guerra Civil Espanhola, a Guerra da Sucessão Espanhola. Portanto, a letra C que é a correta. Não é a Guerra dos 7 Anos, não é a Guerra das Frondas. Aqui na Guerra dos 7 Anos já tinha morrido, não é a Liga de Augsburgo, não é a Guerra dos 30 Anos. Vamos à questão 8. Questão 8 também bastante interessante. É este o momento lógico e histórico da nossa intervenção. Esse é um discurso do deputado Vitório Emanuele Orlando do Tratado de Míssimo de Palermo, em 21 de novembro de 1915. Nossos antigos aliados, Alemanha e Áustria, sempre tiveram interesses próprios, diferentes dos da Itália. Não nos impediram de concluir acordos com a Inglaterra e com a França, e de encontrar na Rússia, a propósito da questão da Líbia, um apoio mais espontâneo e simpático do que junto aos nossos aliados.
Para participar do equilíbrio europeu, a Itália enfrentava o incrível paradoxo de estar aliada com a sua natural inimiga, a Áustria. Por que natural inimiga? Porque a Áustria foi, durante muitos séculos, o Império Austro-Húngaro, aquele que impediu uma das forças políticas que impediam a unificação italiana, certo? Chegou o dia no qual a Itália teve que decidir pelos seus aliados. O texto acima demonstra a opção da Itália de entrar para a Primeira Guerra Mundial ao lado de Inglaterra, França e Rússia, desprezando os antigos aliados como Alemanha e Áustria. Entretanto, o texto também refere-se à Áustria como natural inimiga da Itália, o que contribuiu para a sua posição no conflito. Essa situação de natural inimiga ocorreu devido ao quê? Devido ao que eu acabei de dizer, que a Áustria era o Império Austro-Húngaro era uma das forças políticas que impediam a unificação italiana. Então, aqueles partidários da unificação italiana, eles passaram a enxergar a Áustria como sua inimiga, porque a unificação italiana foi um processo, de certa forma, até um tanto traumático e ganhado militarmente em 1860. Foi muito difícil, porque as duas forças políticas que impediam a unificação italiana eram o Império Austro-Húngaro e o Vaticano, os estados pontifícios. Sabendo isso, você já vai eliminando algumas questões. Por exemplo, você elimina quando fala o fracasso italiano perante os austríacos na conquista da Etiópia. A Itália ela conquista a Etiópia, então você pode eliminar. A concorrência imperialista austríaca junto à Líbia também pode eliminar. O revanchismo gerado pela derrota da Itália na guerra austro-prussiana também não tem a ver. E a grande questão era a ocupação austríaca dos territórios considerados italianos, como Trieste e Trento. Ou seja, a Itália, para se unificar, ela precisaria tomar territórios que estavam sob o domínio austríaco e, por outro lado, tomar territórios que estavam sob o domínio da Igreja. Portanto, essa que é a questão correta, é a letra B. E a constante busca austríaca de uma saída para o mar através da Itália, nesse momento histórico em que o Império Austro-Húngaro não tinha sido dissolvido ainda, mas vivia os seus últimos momentos, eles tinham uma saída para o mar por meio do que onde hoje é a Sérvia, onde hoje é a Croácia, que era todo parte do Império Austro-Húngaro. Então, eles tinham essa saída para o mar. Ali não era, naquele momento histórico, uma questão de saída para o mar, porque eles tinham, ou seja, era a ocupação austríaca dos territórios considerados italianos, como Trieste e Trento, questão que foi resolvida somente depois de uma longa negociação e, claro, do fim do Império Austro-Húngaro e a divisão daquele império em vários países, tal qual nós vemos hoje. Vamos para a questão 9 agora. Leia o trecho abaixo adaptado da letra de Seconds, do grupo de rock irlandês U2, e responda o item a seguir. Nesse ano, os avaliadores estavam inspirados no rock para fazer as questões. Já é, acho que a segunda ou a terceira questão que fala a letra de música de rock. Segundos, em um apartamento em Times Square, você pode parlamentar a qualquer hora. Prisão para resgatar, inferno para pagar. Uma revolução todo dia. O RSS, RDA, Londres, Nova York e Pequim. São os fantoches que trocam. No caso, a RDA é a República Democrática Alemã, que era a Alemanha Oriental de influência soviética, ao contrário da República Federal Alemã, que era a Alemanha Ocidental de influência dos Estados Unidos. Os países e as cidades citadas referem-se a 5 importantes polos de poder militar durante o período da Guerra Fria. Sobre eles, pode-se afirmar que 2 ainda permanecem sob uma estrutura econômica socialista
e com um sistema de partido único. Ele fala que dois, somente um, porque a República Democrática Alemã ela desapareceu porque ela foi unificada e a URSS também desapareceu. Então, apenas somente Pequim, que é no caso China, que ainda permanece com uma estrutura econômica que dizem que é socialista, está muito mais para um capitalismo de Estado, mas essa é uma discussão complexa, e com um sistema de partido único, ou seja, não são dois, é apenas um. Então, essa questão está incorreta. Essa alternativa está incorreta, melhor dizendo. Dois deles pertenciam, no período da Guerra Fria, à OTAN, dois ao Pacto de Varsóvia e um era não aliado. Olha como que essa questão ela pode enganar. Por exemplo, dois pertenciam, no período da Guerra Fria, à OTAN. Quais eram? Londres e Nova York. Dois pertenciam à OTAN, os Estados Unidos e a Inglaterra. Dois ao Pacto de Varsóvia, a URSS e a República Democrática Alemã. E um era não aliado, que era Pequim. Essa é a alternativa correta. Muita gente pode se enganar achando que Pequim pertencia ao Pacto de Varsóvia. Pequim estava, nesse momento histórico da Guerra Fria, imprimindo um ritmo próprio do socialismo. Inclusive, tinha o socialismo na versão russa, na versão da União Soviética, e o socialismo na versão chinesa. A China, por mais que tenha declarado lá em 1948, com Mao Tse-tung, a Revolução Comunista, que teve todo um caráter camponês, que essa é uma outra discussão também, você tinha um tipo de socialismo diferente, porque Pequim não obedecia a Moscou, assim a linha. Eles imprimiram um chamado socialismo próprio, um socialismo amarelo, que é o que eles chamam, como a definição ali coloca. Portanto, a letra B, que é a correta. A C diz: todos situam-se e constituem-se em país que atualmente pertence ao Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes, com direito ao veto. A Alemanha não é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, não tem direito ao veto, e a URSS ela não existe mais. Quem ficou com esse poder de veto foi a Rússia, a considerada herdeira da União Soviética. E dois deles eram, no período da Guerra Fria, socialistas e três capitalistas, ou seja, dois socialistas e três capitalistas, era o contrário, dois eram capitalistas e três eram socialistas, desses países mencionados, e todos atualmente centros desenvolvidos do capitalismo globalizado. A Rússia não é um centro desenvolvido do capitalismo globalizado, e Pequim está se tornando, a China está se tornando, já na verdade, mas nesse momento em que a prova foi escrita, que foi 2001, a China não era esse centro econômico do capitalismo globalizado, não ainda, certo? Não ainda. Portanto, a alternativa correta é a letra B. A B, na questão 9, a B é a alternativa correta. Seguimos para a resolução da questão 10. O renascimento cultural ocorrido na Europa Ocidental durante o século 14, 15 e 16 teve repercussão em vários campos da atividade humana. Na literatura, destacaram-se Petrarca, Erasmo e Tomás Moros, que escreveram respectivamente. Essa questão ela não é difícil. Você só precisa saber o que um desses autores escreveram. Por exemplo, o mais conhecido é Tomás Moros ou Tomás More, aqui está em espanhol, tá? O avaliador colocou em espanhol, mas em português seria Tomás More, em inglês Thomas More, certo? Ele escreveu Utopia. Então, se você for ver qual é que está na terceira coluna aqui, vamos chamar aqui, depois do hífen, o terceiro livro, na verdade, aqui tem o nome de Utopia. É apenas a letra D. Portanto, você já deduz que Erasmo de Roterdã escreveu Elogio da Loucura e Petrarca escreveu De África. Ou seja, respectivamente, a letra D, que é a correta. Petrarca escreveu De África, Erasmo de Roterdã escreveu Elogio da Gula e Tomás Moros escreveu A Utopia. Seguimos então para a questão 11.
O trecho abaixo está relacionado à Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856. Leia-o e responda a seguir. A tropa. Os cavalos suavam com terror quando começamos a correr. Os poderosos troar dos canhões russos, e nós avançamos como uma parede humana. Os gritos de dor quando os nossos companheiros caíam, os nossos corpos empilhavam-se no terreno, e os russos voltavam a atirar. Nós chegamos tão perto, porém estávamos muito longe. Nós ganhamos a vida para lutar outro dia. Esta descrição da carga da Brigada de Cavalaria Ligeira contra a fortaleza russa de Balaclava foi adaptada da letra The Trooper, do grupo de rock inglês Iron Maiden. Na Guerra da Crimeia, a Inglaterra aliou-se à França e ao Piemonte para impedir a expansão russa contra a... não tem segredo, na Guerra da Crimeia, que foi um conflito ali que envolveu a Rússia contra esses estados aí, Inglaterra, que ela aliou-se à França e ao Piemonte para imprimir a expansão russa contra a Turquia. Por quê? Porque eles entendiam que a anexação da Crimeia ao Império Russo ia levar a Rússia cada vez mais perto ao Império Turco-Otomano. A Turquia, no caso, não existia Turquia como nós pensamos hoje, era ainda o Império Turco-Otomano vivendo seus últimos suspiros. O Império Turco-Otomano ele vai cair após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela cai impérios, ela cai o Império Turco-Otomano, ela cai o Império Austro-Húngaro, ela debilita o Império Europeu, vamos assim dizer, o domínio europeu no mundo econômico, ou seja, ela altera muita coisa, certo? Mas aí, nesse momento, que foi 1853 a 1856, o Império Russo, então comandado pelos seus czares, estava ali tentando avançar contra a Turquia, contra domínios turcos, domínios otomanos. Portanto, a letra correta é E, Turquia. Impedir a expansão russa contra a Turquia. Até porque, se você for ver onde que fica a Crimeia fica ali no leste europeu, na parte de baixo, ali entre a Ásia e a Europa, na parte de baixo, ali perto do Mediterrâneo, e que só fica perto da Turquia, não fica perto da Alemanha, não fica perto da Bélgica, não fica perto da China, não fica perto da Polônia, só fica perto da Turquia. Então, você mais ou menos sabendo onde fica a região explosiva da Crimeia, que até hoje, inclusive, está sob domínio russo. Bom, vamos à 12ª questão. Entre os anos de 1812 e 1814, durante o governo do presidente James Madison, os Estados Unidos se envolveram na chamada Segunda Guerra de Independência contra a Inglaterra. Essa é bem pouco conhecida e estudada. Essa segunda tentativa de invasão, de retomada da Inglaterra, dos Estados Unidos, que já estavam melhor consolidados enquanto países, não é tanto estudado pela historiografia, fixa bastante naquela de 1776 até 1781, certo? Aquela guerra é a mais falada. Entretanto, ocorreu essa entre 1812 e 1814, que ocorreu uma invasão ali pelo Canadá, tá bom? E dentre os principais fatores que deram origem a esse conflito, podemos destacar, vamos lá. Letra A, o sentimento de vingança, até aqui tudo bem, o resgate do moral do exército britânico frente aos súditos ingleses, além da tentativa de anexação do Novo México. O que invalida essa questão? Tentativa de anexação do Novo México. Essa tentativa de anexação de territórios do que foi o Império do Novo México, não existia mais Novo México, porque já estava, o México já tinha declarado sua independência 4 anos antes, certo? Não havia sido reconhecido, ainda estava em processo de libertação, certo? Mas não foi nesse momento em que ocorreu uma tentativa de anexação do território que vai ser conhecido como Novo México. Isso aconteceu mais tarde, por volta de 1840, certo?
A letra B vai dizer disputa de territórios como o Oregon e a Flórida, além da impossibilidade de realizar o livre comércio no Atlântico. Também está fora de esquadro porque esses territórios do Oregon e da Flórida foram anexados posteriormente, um pouco depois. Ocorreu porque essa guerra de 1812-1814, ela ocorreu pelo apressamento de navios norte-americanos, bem como o recrutamento de seus tripulantes pelos ingleses, essa guerra em Chesapeake, ou seja, essa que é a alternativa correta, que é o apressamento de navios norte-americanos, bem como o recrutamento de seus tripulantes pelos ingleses. E foi uma guerra, até se você for comparar com a primeira guerra de independência, a segunda ela foi extremamente curta. E a letra D ela está equivocada, porque ela fala dos ataques indígenas insuflados pelos súditos ingleses do Canadá contra os americanos e a invasão do território da Virgínia pelos britânicos. Esse ataque dos súditos ingleses do Canadá contra os americanos, pelos súditos ingleses, de indígenas insuflados pelos súditos ingleses, ela ocorreu na primeira guerra de independência, se não estou enganado. Ela ocorreu na primeira, não na segunda. E a pretensão de colonos norte-americanos sobre terras do Canadá e a compra do Alasca pelos Estados Unidos à Rússia, criando um impasse estratégico. Essa compra do Alasca perante a Rússia ela ocorreu depois, ou seja, não foi nesse momento histórico. Um conteúdo bastante significativo. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Combater as hordas saracenas. Nós servimos ao rei guerreiro, em frente, cavalguem para frente, em direção à luta. Carregamos o sinal da cruz, senhores da guerra da Inglaterra, cavaleiros do reino, derramando seu sangue na areia. Cruzado, cruzado, a lenda nasce, o fruto glorificará seus feitos. Esse trecho da letra da música Crusader, do grupo de rock inglês Saxon, reporta-se diretamente ao episódio da história conhecido como As Cruzadas, expedições militares contra os inimigos dos cristãos legitimadas pela Igreja Católica entre os anos de 1096 e 1270. A estrofe acima fala de um importante rei inglês, Ricardo Coração de Leão, um dos comandantes da Terceira Cruzada, de 1189 a 1192. Podemos afirmar que uma das consequências da cruzada foi. Quando se fala em cruzada, nós já tratamos em vários vídeos, porque sempre cai cruzadas. Estudem, candidatos, sempre cai cruzadas nas provas de história da escola preparatória de cadetes do Exército. Você não pode só se atentar a causas político-religiosas, certo? Na maioria das vezes, as questões, elas se apegam em questões econômicas, tá bom? Em você expandir aqui, em você expandir ali, em conseguir ter contato aqui, ter contato ali, abrir rotas comerciais, mas nessa questão eles enfatizaram a questão religiosa, a questão militar religiosa. E a única que faz sentido para a questão de você atrelar ao início das cruzadas, ou seja, consequências, melhor dizendo, das cruzadas, foi a assinatura do Tratado de Paz com Saladino, que autorizou as peregrinações a Jerusalém. A Terra Santa ela estava fechada aos cristãos nesse momento histórico e, por conta das cruzadas, passou-se a ser autorizado por meio de um tratado de paz com o Saladino, ou seja, a alternativa B, que é a conquista de Jerusalém, que foi transformada em um reino governado por europeus, está equivocada. Massacre de uma multidão de indivíduos pobres, liderados por Pedro, o eremita, também está equivocada. A vitória dos reis europeus sobre os muçulmanos na batalha de Fujaya, Irá, também está equivocada. E a fragmentação do Império Turco-Otomano, ocasionado pela ação de Khalil Khan, também está equivocado. O Império Turco-Otomano, a partir das cruzadas, ele passa a se tornar uma realidade tangível, inclusive esse Império Turco-Otomano. Ele surge em 1299, após o fim do Império Bizantino. O Império Bizantino se transforma em Império Otomano. Os turcos, os muçulmanos,
eles tomam o território que era do Império Bizantino, inclusive expulsam o cristianismo das terras turco-otomanas durante um período, transformando igrejas cristãs em sinagogas, matando, estuprando, fazendo tudo que vocês já sabem que é feito, todo tipo de abuso que é feito em uma guerra. Mas, enfim, o que importa, a questão é que podemos afirmar que uma das consequências dessa cruzada foi a assinatura de um tratado de paz com Saladino, que autorizou as peregrinações a Jerusalém. Vamos à questão 15. Questão 15. Ó, e uma das questões dessa prova, ele está se referindo a questões anteriores, está sendo citado o nome de um conjunto de rock inglês, o New Model Army, que seria novo modelo de exército. O surgimento do New Model Army, o exército, não um conjunto de rock, teve importância fundamental na composição das forças terrestres modernas, estendendo sua influência até os dias de hoje. E ele está relacionado a um dos conflitos ocorridos na Inglaterra. Quando se fala em surgimento do novo modelo de exército, certo? Que é aquele exército em que você tem uma composição de forças terrestres modernas. Eu não sou especialista em ciências militares, tá bom? Mas quando você fala em novo exército é porque foi introduzido novas tecnologias, novas técnicas e novas estratégias, eu imagino, de formação de uma guerra ou de luta em uma guerra. E foi desenvolvido essas técnicas do novo modelo de exército em um conflito específico, que foi um dos conflitos mais longos na história da Inglaterra, que foi a Guerra Civil, que durou de 1848 a 1858. A Guerra Civil não é o que você fala de Revolução Inglesa, que é todo um processo que vai da Guerra Civil até a Revolução Gloriosa, tá bom? Nós estamos falando da Guerra Civil de 1848 a 1858. É um conflito desencadeado entre o rei Carlos I da dinastia Stuart e o parlamento. O parlamento acaba saindo vitorioso. Posteriormente, o rei é decapitado e assume o poder inglês, não o trono, o poder inglês, a figura de um Lord Protector, que é o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell governa a Inglaterra até a sua morte. Depois ocorre a restauração monárquica, o Carlos II, que é filho do antigo rei, volta. Posteriormente, o seu irmão governa por um período pequeno também, aí volta Jaime I tenta restaurar o absolutismo lá, e aí eles dão um golpe chamado Revolução Gloriosa, o parlamento dá um golpe em que ele entroniza no trono inglês Guilherme d'Orange, que era sogro que era genro de Jaime I. Ele depõe o sogro. Portanto, o que está falando agora na nossa questão é que o conflito ocorrido na Inglaterra, o conflito que desenvolveu o novo modelo de exército, é a Guerra Civil. Portanto, a letra B, que é a correta. Vamos à questão 16. A questão 16, ela tem alguns pontos aqui. Ela vai trazer, observe os dados da tabela abaixo e responda o item a seguir. Você tem aqui, não sei se vai dar para ver isso, você tem aqui o país, o ano da independência e a população, certo? 1.100.000 habitantes, 1.300.000, 7.200.000. Ou seja, você tem a população no ano em que ocorreu a independência. E aí você vai, é do livro chamado La Población de América Latina, de Nicolás Sánchez Albornoz. E aí ele pede o seguinte, relacionando-se às datas finais de independência dos países da América Latina com as suas populações, pode-se concluir, entre outros aspectos, que, vamos lá, letra A,
Os 10 primeiros países mais populosos em 1850 conquistaram sua independência até 1830 e os outros 10 somente depois dessa data. Quando você observa Cuba, que tinha mais de 1 milhão, era o oitavo mais populoso, ele só obteve a sua independência em 1902. Foi o último país a obter independência. Portanto, a letra A ela está equivocada. A letra B vai dizer o seguinte: o país mais populoso e o menos populoso em 1850 conquistaram a sua independência no mesmo ano, 1838. O mais populoso era o Brasil, com 7 milhões e 200. O mais populoso era o México, na verdade, seguido pelo Brasil. E ele vai dizer ó, que o país mais populoso conquistou sua independência em 1850. Não foi. O México, que era o mais populoso, ele conquistou em 1821. Então, essa questão ela está equivocada. Somente países insulares de língua castelhana e com pequena população em 1850 é que continuaram independentes no século XIX, no século XX. Quando você observa que o Panamá ele conquistou sua independência só no século XX, ou Cuba só conquistou no século XX e era uma ilha, não era um país insular, você já observa que essa alternativa ela está incorreta. A D, os países centro-americanos tinham em 1850 uma população maior do que o único país latino-americano situado na América do Norte. O único país latino-americano situado na América do Norte é o México, que era o mais populoso, com 7 milhões e 600. Só que se você fazer a conta, e eu fiz dos países centro-americanos que se tornaram independentes em 1850, não é maior, não dá esses 7 milhões. Portanto, a questão ela está equivocada. E a questão correta é a seguinte: se as colônias espanholas da América do Sul estivessem unidas em 1850, elas teriam uma população superior à do Brasil no mesmo ano. Somente sem você considerar o México e aquelas repúblicas centro-americanas, somente da Venezuela até a Argentina, ou seja, o que hoje é Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai. O Uruguai pertencia ao Brasil durante um período, mas a partir de 1828 se tornou independente a província da Cisplatina, mas era bem pouco populoso. Entretanto, se você somar esses países que eu falei, vai ser mais do que 7 milhões e 7 milhões e 205 mil, que é o que tinha a população estimada, a população brasileira nesse período histórico. Ou seja, a alternativa correta é a letra E. E lembrando que, quando se fala em população, nesse período histórico ou um pouco anterior, é sempre estimativa, porque os mecanismos de contagem e de recenseamento da população eram muito difíceis, muito complicados. E lembrando que a maior parte da população desses países, no caso do Brasil, não foge à regra, eram de escravos, certo? Sem documentação, escravos sem documentação, que morriam muito cedo, eram de indígenas não documentados também. Portanto, isso aqui era basicamente uma estimativa, não tinha uma precisão muito grande. Bom, em linhas gerais, a questão 16, a correta é a letra E. Se as colônias espanholas da América do Sul estivessem unidas em 1850, elas teriam uma população superior à do Brasil no mesmo ano. É isso, está resolvido a questão do ano de 2001. Seguimos com os nossos estudos.